Salve, pessoal, eu sou o Moura, isso você já sabe, e eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui André Silva, o nosso palestrante mais conhecido, e mostrar para vocês o livro dele, Técnicas para Vender Mais Todos os Dias, isso só para quem é amigo pessoal ou quem vai nas palestras dele. André, é um prazer receber você aqui e a gente falar um pouco de varejo, o que está acontecendo, o que está mudando no varejo, o que a gente pode esperar para 2026. Então, obrigado. Eu que agradeço. Por favor. Com certeza. Eu sou André Silva, agradeço muito o convite. É um privilégio poder estar com você. Pintamundi já é meu cliente e é um convite que me deixa lisonjeado. Crescemos, né? Eu ia falar isso agora. Então, vocês estavam online e estão com essa abertura maravilhosa aqui do podcast. E isso tudo acontece por causa de trabalho. Sim. Existem duas coisas, trabalho e esforço. Então, se tem esforço, tem trabalho, existe competência. E está aqui. Legal. Esse trabalho aqui maravilhoso. Eu venho de consórcio. Eu sou vendedor. Eu sempre digo, eu sou vendedor, me tornei consultor, hoje eu sou palestrante, mas a minha raiz começou em consórcio, com 16 para 17 anos. E aí fui vendedor, supervisor da Sharp do Brasil, Brastemp, Panasonic. Grande marca. Exatamente. Então, eu comecei como vendedor, fui supervisor. Como vendedor eu fazia venda de porta em porta, depois eu tinha equipes. Uau. E aí eu gerenciava equipes. Eu tive um feito na minha carreira, que foi uma das coisas que me trouxe também um resultado muito importante para evoluir, que em 1996 eu fui campeão nacional pela Sharp do Brasil. Com 900 vendedores eu fui o primeiro colocado. E você traz uma raiz muito forte, que é venda de porta em porta, né? Que hoje em dia não existe mais. Hoje eu adapto. Por quê? Porque o vendedor hoje trabalha muito telefone e WhatsApp. O pessoal diz que o telefone morreu. Não morreu, não. Morreu para aqueles que são incompetentes, que não se aperfeiçoaram, que não estudam. Para você ter uma ideia, Marcelo, 1% dos vendedores hoje no mercado nacional investem em qualificação tirando dinheiro do bolso. Caramba. Isso é uma pesquisa feita pela revista Venda Mais, uma revista séria. E 2% das empresas no mercado nacional, como a Pintamundi, que está de parabéns, investem em palestrantes, em treinamentos. Imagina, sai na frente da concorrência. Quem qualifica, bebe água limpa. Boa. Bom exemplo. E o que te motiva, cara? Porque você se transformou, você está acontecendo de porta em porta, até chegar a palestrante. O que você viu em você que as outras pessoas não tinham e que te faz ser esse cara incrível? Eu sempre tive um mentor, o seu Carlos Augusto Dornelles, e o mentor ele é importante porque ele encurta a tua chegada. Por exemplo, se tu vai caminhar 100 metros sozinho, as orientações dele te deixam em 50. Sim. E na Rodobens, quando eu tinha 19 anos, ele me chamou, eu estourei de vendas e ele só vai ter uma equipe, você vai gerenciar essa equipe de 10 pessoas. Eu digo, como é que eu vou gerenciar? Boa pergunta. Eu não tenho a mínima condição de gerenciar, eu sou vendedor, eu não sei gerenciar pessoas. Sim, mudou completamente. Mudou a vibe. Isso é cobrado por você e pela equipe. E por ele ainda. Então fica ruim o negócio, daí o bicho pegou. Aí ele me disse, fez uma pergunta para mim que mudou meu mindset. Ele disse assim, que nota tu te dá como vendedor? Eu me dou 9,5. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer com que esses vendedores se tornem 9,5, ensinando eles através daquilo que você sabe. Isso mudou minha cabeça, cara. Então foi a partir daí que eu comecei a entender que, além de vender, eu poderia formar pessoas. Chegou num ponto, quando eu atendi a Farroupilha, administradora de consórcios, eu disse, acabou meu ciclo. Agora eu preciso formar vendedores e ter a minha consultoria. Foi nesse momento, em 2002, que eu montei minha consultoria e comecei a fazer um trabalho. Cara, peraí, você vinha do mercado, que seria CLT, no máximo CNPJ, e aí um dia você falou, cara, não, acabou esse ciclo para mim, eu quero começar agora a ser palestrante, eu quero começar a... Como é que você parou para perceber que naquele momento você tinha mais para doar do que você ficar fechado no mercado só vendendo? Exato. Esse mesmo mentor meu, e olha como as coisas às vezes é para acontecer e quando vem para você não muda. Que nem às vezes um cantor. O cara não quer ser cantor, mas o cara é tão bom que o mercado vem e traz e não adianta, é irreversível. Sim. Eu estou viajando com esse meu mentor e ele disse para mim isso em Caxias do Sul, eu sou de Porto Alegre, ele falou para mim, vamos montar uma consultoria? Eu disse, vamos.
Mas assim... Cara, doido. Eu disse, vamos. No outro dia, eu disse pra ele assim, tô abrindo CNPJ, estamos juntos? E ele disse, não, deixa eu pensar. Eu digo, você tá pensando, tu não vai fazer. Então aí eu montei a minha empresa e fui pra cima. Nos primeiros 8 meses, eu não fechei nenhum treinamento. Gastei toda a minha rescisão. Ou seja, eu sempre entrei de cabeça e pensando assim, eu não tenho plano B. Porque se a gente pensa num plano B, a gente não consegue atingir o plano A, cara. Entendeu? O B é para quem tem medo, é quem não confia. Exatamente. Então o A é o foco e não tem como não dar certo. Caramba. Não tem. E dentro desses 8 meses, eu não fechei, só que eu plantei. Prospectando por telefone, mandando e-mail, às vezes visitando. E dentro desses 8 meses, eu fechei o primeiro treinamento com a Turbo Motos, lá na Avenida Farrapos, um treinamento de 8 horas. E desse treinamento eu fui indicado para o Consórcio Nacional Honda, onde eu fiz um trabalho de 1 ano, sendo exclusivo para eles, e eu montei 26 concessionárias do zero. Caramba! Desde entrevistar, recrutar, desenvolver no campo, motivar, treinar o supervisor, treinar também ali o dono da concessionária, porque a mentalidade é assim, ó, treina e vamos ver se acontece. Não, tem que começar por cima. Se a cabeça ajuda, que é o gestor, que é o CEO da empresa, o cara entende que isso é importante, vai reverberar para baixo. Caramba. E aí foi o início. Cara, é muito importante você estar falando, porque eu que trabalho com franquia, eu percebo muito isso. Se você não treinar o franqueado a entender o negócio, não vai ser o vendedor que vai dar o resultado. Perfeito. Que ele não vai ser cobrado. Perfeito. E é incrível isso que você está falando, porque é justamente você falar o seguinte, o cara, hoje em dia, eu vejo muito isso, a pessoa que quer ter uma franquia, quer ter uma loja, quer ter uma coisa, tem que entender que ele é o que vai vender, ele é o principal, ou vender, que eu falo, é criar o hábito da venda. Como é que isso funciona para você? Como é que você, já que você trabalhou tanto assim, e eu estou muito emocionado, porque a gente pensa muito igual, e é bom ver que isso não foi por acaso, mas que você já estava focado nisso. Como é que você explica para alguém que está montando a gente está falando, não é de uma venda de um projeto de 300 mil, um projeto muito mais caro. Como é que você chega para uma pessoa e motiva ela e fala, olha, o dinheiro que você está implantando aqui, o dinheiro que você está colocando aqui, tem que dar tanto por cento de resultado e você precisa estar focado em entender que se não montar uma equipe, isso não funciona. Primeiro eu digo para ele todos os problemas que vai acontecer. Uau! Tudo de ruim. Vai ter que ter resiliência, vai tomar muitos nãos, vai ficar esperando muitas vezes contato, vai passar mês sem vender, a equipe muitas vezes vai dizer para você que está comprometida e não está comprometida, a meta vai ficar lá para a última semana, na pressão, você na angústia. Isso eu falo para vendedor, falo para empreendedor, enfim. Então, quando o cara entende isso, eu coloco ele nos pés no chão. Ok. Primeira coisa é isso. E aí, topa? Topo. Então tá, agora vamos fazer um plano para você se desenvolver. Primeira coisa é autoconhecimento. Se ele não tiver isso muito claro na cabeça dele, que ele tem que se desenvolver diariamente, ele vai entrar numa vala comum que é eu espero, eu justifico, o mercado tá ruim, o preço tá alto, minha equipe não tá fazendo. Não, se a equipe não faz, você é o responsável. Entendi. Não é equipe. Não é equipe. Então, o que acontece? É a pessoa se autodesenvolver. Segundo ponto, tem esforço no teu trabalho? Tem. Outra coisa, tu quer ser ensinado? Quero. Isso. Pronto. Tá, aí despertou. Sim. Porque não adianta tu querer ensinar alguém que não quer. Sim. Você tem vendedores muitas vezes com alto talento, mas que não é aberto a conhecimento, e vendedores que não têm um talento tão potencial, mas que o cara abre a cabeça, o cara estuda, vai lá e suga o franqueado, suga o gestor, ele vende mais do que o outro. Por quê? Porque ele tem mais esforço, ele tem mais competência e ele tem mais técnica. Vendas é técnica. Sim. É treinável? É treinável. E aqui eu vou dar um toque para os vendedores e para toda a galera. Vendas é gestão das emoções. Sim. É a capacidade de lidar com a frustração e ter a resiliência para levantar rapidamente. Não adianta ficar chorando. Eu queria te dar um exemplo que me lembrou muito de que a gente tem um cara que tem 40 e poucos anos, chamado Cristiano Ronaldo, que marcou um gol de bicicleta. É um cara que, assim, ele treina todo dia, ele é um cara que é extremamente, é diferente do Messi, ele é um cara que está toda hora se policiando com alimentação, se policiando quando não sair à noite, balada e tudo mais, e fez um gol de bicicleta aos 40 e poucos anos, lindo, mas como se tivesse 16.
E a tua energia me passa muito isso. É um cara focado, meticuloso, que enxerga as oportunidades. Isso é muito importante, isso é muito legal. Me diz uma coisa, e aí eu queria te perguntar uma outra coisa já, e não querendo roubar a sua palestra, mas eu acho legal falar sobre isso também. Cara, a gente está vivendo uma geração que muda de atualidade, de mercado rapidamente. Por exemplo, hoje em dia o WhatsApp faz quase tudo que o telefone faz, ou faz tudo e um pouco mais. Como é que a gente atualiza as pessoas sem perder a questão que você falou muito claro de o telefone ser importante ainda, ou até visitar o cliente e bater na porta? Porque hoje em dia eu vejo muita gente falando, eu mando mensagem e espero acontecer. Exato. Como é que essa atualidade de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, ela muda o nosso mercado e o nosso varejo? E muda bastante. A gente tem hoje a IA, que eu estou trabalhando muito, estou hoje por dentro, estou fazendo muitos cursos, estou treinando as empresas para que possa entender que não é só mais a ferramenta humana. Sim. Mas vamos lá. Nada substitui o ser humano. Por quê? Porque no fim é pessoa com pessoa. Sim. Em algum momento vai chegar na pessoa. Por mais consultivo que seja, por mais treinado que seja a IA, em algum momento vai haver uma objeção que não vai saber contornar e vai chegar na pessoa. Bom, se não está treinada, morreu o jogo. Por quê? Porque a empresa fez o anúncio no Instagram, veio o lead para a empresa, aí começa a qualificar o lead através de perguntas, entender perfil. Quando vem para o vendedor não consegue fazer a conversão e acaba perdendo o lead, queimando o dinheiro da empresa. Bom, isso é um pouco da tecnologia, sendo assim mais breve, a gente poderia avançar. É o que todo mundo está querendo, né? É, exatamente, só que tem que treinar primeiro o vendedor. Sim. Não adianta fazer primeiro a IA, porque se não treinar o vendedor, você pode ter a melhor IA. É difícil, mas vai depender muito da empresa e vai depender muito da mentalidade do dono. E o público que você atende também? Isso, vamos entrar nessa situação. A grande maioria das empresas hoje trabalha ainda por telefone, só que não é a maioria que atende. O que acontece? O vendedor tem que ter um volume grande para vender por telefone. Só que essa não é a pegada, Marcelo. A pegada é começar pelos clientes que já compram. Sim. E os caras querem abrir o tempo todo novos clientes. Tem que pulverizar a carteira? Tem que pulverizar a carteira. Mas é muito mais fácil vender para quem já compra. Sim. Para você fazer um upgrade ali para vender um segundo produto, não é difícil, porque ele já é fã do Marcelo. Sim. Ele já compra do Marcelo. Se o Marcelo levanta a mão, coloca no telefone ali para conversar com ele, diz que entrou um novo produto no portfólio e pode apresentar para ele, a chance de converter é muito maior. Tem clientes inativos, Marcelo, na carteira que já compraram e que está lá parado. Não se faz uma execução, não se faz uma estratégia, não se faz um plano, não se faz um contato pelo WhatsApp, não se manda uma mensagem. Bom, então tem essas possibilidades. Instagram. É importante esse cara alimentar o Instagram dele, mas não pode virar uma paisagem, Marcelo. Sim. Os caras vão lá e colocam fotinho, vão lá e colocam foto do produto. Sem objetivo, né? Sem objetivo, tem que ser intencional. Se você não for intencional, não faz. Qual é a estratégia? Por exemplo, você vai montar o seu Instagram, é muito mais fácil você colocar lá 5 dicas que a Pintamundi dá para melhorar a vida do cliente na hora que ele precisar fazer uma reforma na casa. Poxa, tu está educando o teu cliente. Sim. E depois que tu educa, você vende. Por quê? Porque na educação faz o cliente lembrar de você na hora que ele for comprar. É diferente de alguém que faz uma prospecção fria querendo vender, de outro que está educando, mostrando as vantagens, os diferenciais, o que ele ganha, os benefícios. Quem vende benefício chega na frente. Sim. Então a educação é muito importante. Os stories é outra coisa legal, que você sabe bem. Pô, vai lá, mostra os produtos, mostra a transformação do produto que faz na vida do cliente. Pega um depoimento de um cliente satisfeito, faz uma mensagem com o cliente, sabe? Movimenta o teu Instagram, tem que perder ali o receio. Ah, mas vai ser algo perfeito. Não faz nada perfeito. Começa do jeito que tem que começar. Entendi. É melhor começar do que não começar. Sim. Então, coisas lógicas, mas muitas vezes é difícil de quebrar esse paradigma. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Primeiro, a questão do você manter o seu cliente, né? O remarketing e tudo mais. Perfeito. Uma grande lição que a gente teve há pouco tempo foi a palestra da Disney, onde a Disney se foca muito mais em que o cliente que foi lá volte no ano seguinte do que ficar preocupado em trazer novos clientes, até porque é muito mais fácil você repetir com novas atrações
pessoas que estão indo lá, do que você trazer gente que nunca veio, que é exponencialmente mais difícil. Mas eu acho que isso é um mal do Brasil. A gente não avalia, isso é uma coisa que eu bato muito com o franqueado. A gente não avalia o resultado que a gente teve referente ao que a gente fez. Então, como você falou do Instagram, eu botei uma foto, botei a foto, acabou, trabalho feito. Eu não vejo quantas pessoas comentaram, quantas pessoas falaram. É como se você fosse para uma palestra sua e não fizesse uma avaliação no final com o cara que te contratou ou com o público de como eles acharam que foi a sua palestra. Então, é muito importante a gente avaliar o trabalho que a gente faz. É muito importante a gente analisar o que aquilo está me trazendo de resultado para eu poder avançar ou não. Então, eu acho que é isso que você falou, é perfeito. E esse adendo é muito legal, porque o que acontece? Tudo na vida que você vai fazer, existe 2 pontos, é consistência e relevância. Sim. Se você posta um dia e depois vai postar 5, 6 dias depois, não existe consistência. Sim. E nem relevância. Sim. Agora, vamos lá. Quem sabe mais do teu negócio do que você mesmo? Ninguém. Ninguém sabe. Então, qual é a dica que eu dou pra galera? Pega o teu produto e destrincha 10, 15, 20 benefícios que o teu produto proporciona para o cliente. E aí monta uma grade de conteúdo para os 30 dias, para 20 dias, uma vez a cada 2 dias, tá legal. Mas pega e faz um brainstorm de 10, 20 benefícios, você vai ficar... A galera fica apavorada. Pô, eu não sabia que tinha tanto. E aí você faz um carrossel com 4 dicas, aí você faz um post estático, aí grava um Reels de 30 segundos. Vai lá, vai falando. Daqui a pouco o público começa a engajar. Sim. E uma coisa importante que eu não vejo também fazer no Instagram é uma chamada para ação. Curte, comenta, o que você achou? Porque o Instagram começa a indicar no momento que as pessoas começam a interagir. O que acontece? Instagram é conexão. É isso. Eu acho muito engraçado isso, porque... engraçado no sentido de triste, inclusive. Porque... Hoje a gente tem palestras suas, tem palestras do Jax, tem palestra de tanta gente boa no YouTube ensinando o caminho, e as pessoas não param para abrir o YouTube e falar, olha, agora eu vou tirar meia hora, prefere assistir uma sessão da tarde, no horário de trabalho, do que para abrir o YouTube e falar, eu vou assistir esse palestrante 20, 30 minutos que pode mudar a minha vida. Porque, cara, a gente vem num momento, você quando começou, eu quando comecei, que a gente não tinha contato. Nada. A gente não sabia quem fazia o que. A gente só ouvia. Eu trabalhava com mapa em cima da mesa. Exatamente. E é onde é que eu vou, qual é a cidade que eu vou. É isso, exatamente. É na raça. Hoje em dia a gente tem tanta referência de gente boa no mercado que você assistir uma palestra dele é online de graça, só clicar ali, assistir, vai ter a referência. Então, eu acho isso tão vergonhoso como a gente, como a informação ficou tão fácil, a gente tem preguiça de fazer isso. E eu me ponho nessa culpa. O Jackson falou muito pra mim, você não assiste 30, 40, 50, 1 hora por dia de palestra no YouTube, é de graça pra você. Você acha que você sabe demais, mas não sabe. E eu passei a voltar a ter hábito de ler livros. Legal. De o hábito de ler livro. Eu voltei a ter hábito de não ficar tanto no Instagram, fazendo a mãozinha, o dedinho, né? E comecei a... E é engraçado quando você passa 3 meses, você fala, cara, isso mudou, não é mais assim que se faz, não é mais assim que se fala, isso é novidade, isso é diferente. Cara, o cara tá fazendo um negócio que eu não tinha pensado nisso. Porque é fácil hoje ter essa informação. Exato. Toda vez que eu aprendo algo, nunca mais eu esqueço. Mudou meu mindset. É isso. Só que existe, eu vou fazer uma meia-culpa também. A procrastinação é um dos problemas. Sim. Pô, eu vou gravar amanhã. Eu vou fazer o vídeo amanhã. Eu vou estudar amanhã. Não. Cara, comecei a fazer academia agora. Aí eu paguei o ano inteiro. Porque daí não tem como. É remédio. Aí é remédio. Tô 1 mês, já tô consistente. 3 vezes por semana, não tem. Minha cabeça já tá pronta. E aí tu começa a ver os benefícios. Sempre que tu for tomar uma atitude, vai ter uma renúncia. Sim. Sempre. Sim. Não tem. E a renúncia vai gerar consequência. E aí a consequência vai trazer a autoanálise que a pessoa precisa fazer para ela. Se tu todos os dias pegar um livro e estudar 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, você começa a melhorar a sua comunicação. Você começa a melhorar a parte de conversar com as pessoas. Você se sente mais culto, você está com mais estofo para conversar com a turma. Se você assiste um videozinho de 30 segundos, você cria um plano de treinamento e grátis. Daqui a pouco você pode contratar uma palestra, pode se desenvolver, enfim. Mas tem hoje as possibilidades. É isso.
eu presto muita atenção. Tem 2 coisas que eu faço na minha vida, que independente de qualquer comentário, eu assisto o Jornal Nacional, porque independente da manipulação ou não que todo mundo fala, é importante você estar por dentro das notícias. E assisto algum horário de propaganda comercial, porque eu acho que muda você vestir, muda a tua visão disso. E eu achei tão legal, porque você começa a enxergar de maneira diferente o mundo que você está vendo. Você não é mais aquele cara que vê o comercial e fala, bonitinho. Você olha para o comercial e fala, eles estão fazendo isso para poder atingir tal público, eles estão fazendo isso porque eles querem chegar a tal lugar, que é o que a gente faz, né? A gente vende caminhos que as pessoas podem seguir. Ninguém vai ensinar para você o caminho do ouro, porque é diferente para cada um. Mas é importante as pessoas enxergarem que a informação, o estudo, o trabalho que você faz de palestrante não é porque você... É claro que é porque você gosta de fazer isso, mas é porque você tem algo a ensinar e as pessoas têm que entender que elas vão aprender com isso. Sem dúvida, porque senão tu não vai ter criatividade. É isso. Por exemplo, tem algo aqui dentro que dá para se vender. Sim. Dá para se vender. Por exemplo, a cadeira que está aqui, o que acontece? Se o vendedor ficar com a bunda na cadeira, o cliente não vem até ele. Sim, tá feito. Sim. Aqui tem um tema de Reels, aqui tem um tema de uma palestra, porque se ele está muito intoxicado mentalmente, se ele vê muita coisa ruim, é complicado. Porque não muda o mindset dele. Legal. Ele fica muito preso nas coisas ruins. Então tem que quebrar isso. Né? Está do lado de pessoas boas, está do lado de pessoas de sucesso, está do lado de pessoas que querem vencer, sabe? Deixa pro lado as pessoas que não querem, anda com as pessoas que querem sonhos, que querem prosperar, porque elas vão te levar junto. Eu acho legal isso que você está falando, porque esse ano de 2025 foi um ano muito difícil na questão das vendas, mas não foi difícil de vender, foi difícil de entender a mudança da venda. Por exemplo, no nosso mercado, no mercado da Pentamundi Tintas, quem começou a trabalhar com pessoa jurídica passou a triplicar a venda. Quem era venda de porta passou a ter 3 vezes menos venda. Olha só. Porque o cliente de porta passou a não trabalhar mais. Hoje o cliente ele quer uma ligação telefônica, um WhatsApp, uma mensagem, entrega a tal lugar, o orçamento está aprovado ou não. Ele não quer perder tempo. Ele não quer perder tempo. E hoje tempo é muito importante. Então, a gente tem empresas franqueados que triplicaram a venda, assustadoramente, triplicaram mesmo e começaram a voar. E teve muito franqueado que não entendeu essa noção de mudança, que é o que você trabalha, que é a mudança que você fala tanto, que é o mindset, que é você enxergar essa mudança, que não acompanharam e não foram para frente. E hoje é tudo muito rápido. A gente estava conversando até com templários, que são nossos queridos próximos convidados, e eles estavam contando uma coisa muito interessante, que eles começaram a vender garrafa em evento de cachaça. Legal. E aí eles descobriram que vender shot é muito melhor, porque a cachaça custaria R$60, só que o shot é 25, aí multiplicado pela garrafa, um lucro muito maior, e o pessoal preferia do que levar uma garrafa num evento. E tem a degustação também. É isso. Então, o que é legal quando a gente fala disso? Maravilhoso. De você enxergar qual é o teu mercado e como crescer nele. Então, o que ele usou? O que os franqueados usaram para o B2B? Estratégia. É isso. Estratégia. Entenderam mais rápido. Qual é a tua dica de estratégia para poder enxergar meu mercado? Então, B2B, primeira coisa é mapear muito bem o potencial cliente. Essa é a primeira coisa. Quem é ele, o que ele gosta, qual é a preferência dele, como é o tipo de conexão, qual é o planejamento anterior, que é isso, 50% da venda vem antes da venda. Quais são as oportunidades dentro desse cliente que pode se desenvolver, aonde ele está no Google, está no Instagram, está no LinkedIn. E esse mapeamento é importante, porque senão você vai ser pego no improviso. Sim. E o vendedor que é pego no improviso não vai performar. Outro ponto, qual a conexão que ele vai criar? Quem é? É a secretária que ele vai conversar? Qual é o ponto estratégico? Vai falar com o influenciador? Vai falar com o decisor? Não consegue falar com o decisor? Tem que conquistar o influenciador para fazer com que o influenciador possa chegar até no decisor do teu negócio. Então, essas são as estratégias. Porque no momento que chega no decisor, ainda vem um desafio maior. Porque você vai ter que entender o perfil, se adaptar ao perfil do decisor para começar a avançar. Porque qualquer pessoa que vai comprar algo de alguém, primeiro compra a personalidade.
Então, se compra personalidade, tem conexão. E os clientes só compram quando eles falam deles. Esse é o desafio do vendedor. Uau. Chegou no B2B, conversou com a secretária, conversou com o influenciador. Quando você consegue fazer perguntas inteligentes e as pessoas começam a trazer as informações, elas passam a confiar. E os clientes compram quando eles confiam. Então, a chance de repassar ou de chegar no decisor, de criar essa conexão é muito importante. No momento que o decisor começa a falar dele, ele passa a confiar no vendedor. Legal. E é tudo que ele precisa. E os vendedores não sabem qualificar. Esse é o grande problema. Você vai falar com o vendedor e pergunta para ele quais são as perguntas que você tem estratégicas para ligar para a empresa, para começar uma conexão com o cliente B2B esse. Ele não tem. Ele não tem. Ele só vai oferecer. Entendi. Isso a grande maioria faz. Mas por que ele não faz diferente da maioria? Sim. Então, acho que não é nem caminho, porque caminho todo mundo sabe, é só clicar no Google e digitar. É simples, né? E hoje, Marcelo, tem o ChatGPT. Sim. Você vai lá e pega o nome da empresa, faz todo um levantamento do histórico, missão, visão, tempo de empresa no mercado, conquista, o news, que é as informações, blog, e aí você faz a pergunta, nome do decisor, o que eu devo fazer, qual a estratégia, qual o plano funcional que vai fazer eu me conectar, me dá aqui quais são os canais. Acabou. Me fala um pouquinho, André, do que você acha. Não sei se isso... Não, é isso. Às vezes, se não for, né? Não, perfeito. O que você acha que vai ser o mercado de varejo de 2026? O que você acha que vai... Para onde a gente está indo? A gente está indo para o mercado da inteligência artificial. Então, 99% isso agora. já foi. Já foi. Isso aí é inevitável, irreversível. Então, as empresas vão ter que também trabalhar os vendedores para poder serem eficazes nessa ferramenta. É aí que vai o negócio. Outra questão, não vai mudar a diferenciação de um cliente por um atendimento, por exemplo, de um franqueado. Não vai mudar. Por exemplo, um franqueado que faz um pós-venda, ele sai na frente daquele que não faz pós-venda. Isso é diferencial. Por quê? Porque sai da vala comum, como eu falei. Sim. Então, a tendência é trabalhar muito forte nos clientes já existentes, mas com um mapeamento de trabalhar no foco do cliente e depois no resultado dele. Então, vocês não vendem tinta. Vocês estão vendendo o resultado que a tinta traz lá no... A gente vende sonho ou resolver problemas. Isso. E quando você resolve o problema e dá soluções e dá diferenciais e faz algo que os outros não fazem, você sai na frente. Para mim isso é tendência. Não dá para reinventar a roda. Quem reinventa a roda entra no problema. Faz o feijão com arroz, mas faz bem feito. Perfeito. Tema de casa bem feito, a maioria não faz tema de casa. Não fica preocupado com o vizinho, o que o vizinho faz, né? Acabou. Se você faz bem feito, se você recebe o cliente com carinho, se você tem um padrão de atendimento, se você sabe muito bem, padrão de atendimento, padrão de excelência no atendimento, pós-venda, retenção de cliente, data de aniversário, ligação, fundação da empresa no B2B, eu não vejo vendedores perguntar data de fundação da empresa. Às vezes está fazendo 10 anos no mercado, o vendedor ou o franqueado pode ir lá mandar um vinho para ele, porque já conhece, já entende ele. Manda um vinho com um cartão, dando os parabéns. Aí eu pergunto, quando que o concorrente vai entrar na frente? Esquece, ele já marcou presença. Então, relacionamento. Boa. Vai continuar. A IA entra junto, mas entra o relacionamento. Eu queria te jogar uma última pergunta. Eu gosto dessas referências, porque eu sou geek mesmo, nerd, bastante nerd. Mas desde Henry Ford, eu ouço que vai ter desemprego porque o mercado se atualiza. Então a gente teve primeiras fábricas se atualizando, depois foi o movimento do computador, o movimento de máquina no mercado, até chegar a IA agora. Tá. Na minha opinião, o bom vendedor, o bom vendedor não é só o que vende bem, mas é aquele que se atualiza, aquele que corre atrás, ele se mantém. É o cara que tem um caderninho com todos os clientes dele, é o cara que utiliza. Qual o recado que você passa, André, para não para o gerente, mas para o vendedor? Hoje o vendedor está entrando em 2026 no mercado de IA e não importa o que ele venda, ele é um vendedor. E ele tem que correr atrás do dele, ele não pode ficar parado achando a IA vai roubar meu emprego, eu não vou fazer mais nada. O que ele precisa fazer para ele continuar sendo um bom vendedor e ao mesmo tempo estar atualizado com tudo que está acontecendo?
Além de assistir o teu podcast, a tua palestra, mas o que ele precisa fazer? Monitorar os indicadores dele. A informação é que faz a diferença no vendedor. Os vendedores não gostam de alimentar CRM. Sim. Os vendedores às vezes não têm planilha. Os vendedores muitas vezes botam no caderno de qualquer jeito. Quando vai voltar para falar com o cliente, ele já não sabe o que vai falar. E o que vende é informação. Vendedor sem informação perde para aquele que tem informação. Sim. Por quê? Porque o cara sabe quantas prospecções fez, quantas abordagens foram boas, a conversão, venda postergada, qual foi a principal objeção. Então ele consegue mapear numa semana, em 15 dias, em um mês, tudo que está acontecendo dentro da base dele. Ou seja, ele está recebendo mais objeções, está caro? Opa, vamos montar aqui argumentos para a objeção está caro que eu vou melhorar minha performance. O cliente está dizendo que o produto está com valor mais baixo, mais alto que a concorrência. Quem é a concorrência? Sim. Vamos fazer uma pesquisa da concorrência. O cliente está dizendo que precisa pensar para avaliar melhor. Por que ele precisa pensar para avaliar melhor? Será que eu estou fazendo a qualificação melhor do meu lead? Será que eu estou fazendo as perguntas corretas? Então, é aquilo que tem que ter autoanálise. E eu vou falar numa coisa aqui importante. O vendedor de sucesso precisa ser humilde. Porque humildade leva ao sucesso. Legal. Se ele não tiver humildade para tentar aprender aquilo que ele não sabe, buscando num gestor, buscando num diretor, em alguém que pode ajudar ele, ele vai ficar onde ele está. Então fica aí a minha sugestão. Obrigado. André, nosso tempo acabou. Maravilha. Queria que você desse o teu recado, queria que você explicasse onde eu posso te encontrar, seus contatos, para você dar essa palestra maravilhosa que você deu aqui para a gente ao vivo. Então, fica à vontade. Legal. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, estou muito feliz. Obrigado. Realmente, acho que agreguei, mas também recebi informações aqui de aprendizado. Se a gente ficasse aqui, cara, era uma hora. Exato. Então agradeço, gratidão. O meu Instagram é @palestranteandressilva. Estou trabalhando bem forte por lá, puxando Palestrante André Silva. Tem LinkedIn, tem YouTube. Pode seguir lá, tem conteúdo todos os dias. E as minhas palestras, treinamentos. Você também? Não, aí pode chegar direto no Instagram. Legal. Clicar ali no link da bio, que já vai aparecer os banners, entrar em contato. E eu mesmo vou dar esse atendimento por ter vindo por aqui. Muito obrigado. Fica aqui mais uma vez. Obrigado, meu querido. Essa atenção. Jacques, é meu. Esse é meu. Eu vou até botar em outras palestras. Caraca aí. Obrigado, meu amigo. Valeu, mano. Obrigado. Tá? Obrigado. Gente, até o próximo programa. Um abraço.